Olá pessoal, tudo bem? Como vão vocês? Gente, antes de mais nada, já vou pedindo para vocês para deixarem o joinha de vocês aqui, para vocês não esquecerem, porque senão chega no final passa batido. Que vocês se inscrevam no canal, caso vocês sejam novos. E convido vocês a assistirem os vídeos anteriores dessa série que a gente está fazendo, falando a respeito de guarda de filho. Tá bom? Eu acho que para aquela pessoa que não tem conhecimento da dinâmica, do que acontece no processo de guarda, eu acho interessante assistirem para que vocês entendam o que acontece dentro do processo, por que às vezes demora, por que fica tanto tempo às vezes para finalizar uma situação que aparentemente aos olhos do leigo tá fácil, né? Eu parei o vídeo anterior conversando com vocês, falando a respeito do laudo psicossocial feito pelo psicólogo e pelo assistente social, onde eles já tinham terminado o laudo, já tinha entregue no processo e já foi juntado no processo, e o juiz determinou que as partes se manifestassem a respeito daquele laudo, tá bom? Então, autor e réu falarão sobre aquele material que foi juntado pelo psicólogo, e, na sequência, é designada a audiência de instrução. O que é a audiência de instrução? Ou como alguns outros possam entender, a audiência probatória. É a ação para a produção de provas, onde poderá haver o depoimento pessoal do autor, do réu, oitiva de testemunhas. E nessa audiência, o juiz vai ouvir o pai, ouvir a mãe, traduzindo em miúdos, ouvir o pai, ouvir a mãe, ouvir testemunhas, né? E muitas vezes, se for uma audiência de instrução e julgamento, nessa mesma audiência, terminou de ouvir as partes, ouvir as testemunhas, já pode acontecer do juiz julgar. Ou então, às vezes a audiência demorou muito, foi muitas horas ali de audiência, pode acontecer do juiz adiar a data do julgamento e julgar posteriormente, tá bom? Então, finalizada essa etapa, vem o julgamento do juiz através de uma sentença judicial que pode julgar procedente ou não. Procedente, ele está dando ganho de causa para aquele que entrou com a ação. Ou não, ou então procedente ou improcedente, ou então parcialmente procedente. Quando que é parcialmente procedente? Quando o autor ele pediu, fez uns 3 pedidos, por exemplo, e o juiz deu 2 pedidos, né? Ou ele deu um só, ou seja, uma decisão onde ele não acolha todos os pedidos do autor, né? Onde ele entenda que um é procedente, os outros não, então será uma ação parcialmente procedente, tá bom? Então é assim que termina o processo de guarda. Então ele tanto pode terminar com uma sentença que homologou o acordo, que foi objeto 2 vídeos atrás, onde o casal estava ali na mesa conversando e o juiz tomou a termo tudo aquilo que foi conversado com eles, ou então foi feita uma mediação através de um mediador e depois foi levado para o juiz homologar, né, finalizou com a sentença homologatória, ou então com a sentença onde ele vai determinar de quem é a guarda, como fica a questão do direito de visita e o pensionamento, caso seja o caso. Então vejam vocês, e isso eu falei muito rapidamente, de forma sucinta, assim, eu procurei me superar no sentido assim de falar de forma muito simples e rápida, para que não ficasse enfadonho para vocês, porque para quem não é da área, às vezes fica um pouco cansativo. Então eu me esforcei no sentido de que fosse objetivo, mas também útil para vocês, né? Mas se vocês assistirem do primeiro vídeo até agora, só de assistir, se vocês tiverem paciência, né, e puderem me dar o prazer de me ouvir falando a respeito disso, vocês vão ver o quanto é trabalhoso, né? E no meio de tudo isso, eu vou dizer para vocês, existe um contato ali entre o advogado e o cliente, né? O advogado está orientando ali, para e passo, o seu cliente, né? Muitas vezes dando suporte. Durante todo esse período, gente, é um período assim, difícil, né? Sofrido para aquele que está passando por essa situação. Nem todo mundo tem o devido bom senso de entender o direito do outro, né? Nessa oportunidade, às vezes, até chegar nesse momento da sentença, muitas vezes um quer pular em cima do outro, quer avançar no pescoço do outro, né? Não entende qual é o momento de parar, né? Eu argumento muito isso nos vídeos e pessoalmente também
Gente, não adianta usar a raiva, usar o rancor que a pessoa tem com relação ao outro. Ah, eu fui traída, eu fui abandonada, não sei o quê, então agora eu vou me vingar. Nada disso, gente. E nada disso funciona na guarda. Não vai funcionar, né? O juiz vai perceber isso, então não é inteligente. O que que é inteligente? É tentar manter o equilíbrio, manter a calma, ouvir o profissional que está te representando, né? E andar nos conformes. O que que é andar nos conformes? Não é porque o juiz não definiu ainda a guarda, não julgou definitivamente aquela guarda, que eu posso nadar de braçada, que eu vou cantar a vitória, que eu vou começar a aprontar, né? Eu arranco a criança da escola, eu tô com a guarda, eu arranco a criança da escola, ponho outro e não aviso para outra parte, eu começo a pintar e bordar. Eu não aconselho você a fazer isso, tá? Eu acho importante, sempre, antes de fazer qualquer coisa, conversa com o advogado que está te representando, tá certo? Não tumultuem o processo, não convém, né? Muitas vezes a parte acaba tumultuando o processo, porque não para de aprontar. Você já viu isso? Já, muitas vezes, né? Infelizmente, já. As pessoas ficam, muitas vezes, desorientadas, passadas, elas ficam enlouquecidas, e não vai resolver, gente, não vai. O que vai resolver é o equilíbrio. É o equilíbrio para poder resolver essa situação, tá bom? Gente, eu acho que de uma certa forma eu trouxe para vocês tudo que dizia a respeito à questão da guarda, né? Eu só vou gravar mais um outro vídeo falando o que acontece depois desse momento que houve a sentença judicial. Eu acho que só para fechar esse ciclo aqui de trabalho a respeito desse assunto, pelo menos nessa fase, só para vocês não ficarem assim meio perdidos, né? Então, hoje nós paramos esse vídeo falando sobre a sentença judicial. O juiz já julgou o processo, já disse com quem quer ficar com a criança, tá bom? O que acontece no momento seguinte? Então, vai ser o vídeo que vai fechar esse trabalho com relação à guarda, tá bom? Gente, obrigado por terem me assistido, obrigado pelo carinho de vocês, pelas manifestações de apreço de vocês, e eu encontro vocês no nosso próximo conteúdo. Tchau, gente, fiquem com Deus, até mais!